E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme novamente. Eu estou aqui para a gente falar hoje sobre um assunto muito importante, que é lentes esféricas. Só que agora nós vamos fazer um estudo gráfico das lentes esféricas, ou seja, uma parte estrutural de desenho, onde você, através de uma representação esquemática, utilizando raios de luz, você consegue entender quais são as configurações da imagem formada por uma lente, tá certo? Vamos começar então com a lente que produz o maior número de imagens, que é a lente convergente, que eu estou chamando aqui de lente número 1, tá certo? Então, lente convergente. Lembrando que as lentes, elas possuem pontos específicos, ou seja, elas possuem definições que nos ajudam a traçar esses raios de luz. E essas definições, elas precisam estar muito bem representadas, com distâncias específicas, porque senão o seu desenho não vai ser a realidade, tá? Bom, representando então a lente convergente numa primeira situação em que você vai colocar o objeto bem distante dessa lente. Vamos colocar aqui, ó, lente convergente. Vamos colocar o objeto lá atrás do anteprincipal objeto. Então, esse ponto aqui, chamado de AO, é o anteprincipal objeto. Tá certo? Muito bem. Então, aqui nós temos a lente. Vamos fazer aqui a representação da nossa lente. Eu vou fazer aqui as extremidades dessa lente fininhas, representando que ela é uma lente convergente. E para traçar o eixo óptico dessa lente, como eu acabei de falar, você precisa que os pontos estejam com distâncias iguais. Então, eu já vou aproveitar e marcar esses pontos aqui, ó, para a gente fazer a construção da imagem. Então, esse seria o foco objeto, anteprincipal objeto, foco imagem, anteprincipal imagem. E vamos colocar o nosso objeto, que seria uma seta, aqui, ó, atrás do anteprincipal. Esse aqui é o nosso objeto. Tá joia? Muito bem. E aí, a partir disso, nós vamos, então, traçar raios de luz que partem da extremidade do objeto, vão passar pela lente para formar a imagem. Lembrando que, da mesma maneira que nós trabalhamos com os espelhos, as lentes, nós também utilizamos para ela 4 raios notáveis, tá? Esses raios são, então, o primeiro deles, entra paralelo, sai pelo foco. Quando a gente usa a palavra sai, significa que o raio vai sempre para o foco imagem. Agora, quando você usa entra pelo foco, se ele está entrando, então significa que ele entra pelo foco objeto, tá certo? Então vai ser isso aqui, ó. Então nós temos um raio de luz saindo da ponta do objeto. Esse raio, ele vai entrar paralelo ao eixo óptico. Olha lá, ó. Vai bater na lente e vai sair lá pelo foco imagem. Esse é o primeiro raio notável que nós utilizamos. Entra paralelo, sai pelo foco. Eu vou usar um segundo raio, que seria praticamente o oposto desse. Então, nós vamos fazer um raio de luz entrando pelo foco. Só que quando você diz entrando, significa que ele entra pelo foco objeto. Então, da ponta do objeto, esse raio entra aqui pelo foco objeto. E ao pegar na lente, ele sai paralelo a esse eixo óptico que eu tracei aqui. Muito bem. Então, é no cruzamento desses dois raios que estão deixando essa lente, esse sistema óptico, que nós temos a formação da imagem. Então, a nossa imagem, ela aparece aqui, ó. Eu gostaria que, além de vocês observarem as características da imagem, tá certo? Como se a imagem é real ou virtual, se ela é direita, invertida, maior, menor que o objeto,
eu gostaria que vocês observassem a localização dessa imagem. Onde é que ela se forma? Essa imagem ela apareceu entre o foco imagem e o anteprincipal imagem. Então, não é, então ela poderia aparecer em qualquer lugar. Não. Quando o objeto se encontra atrás do anteprincipal objeto, a imagem está sempre entre o foco imagem e o anteprincipal imagem. Então, o movimento dessa imagem, conforme esse objeto vai se aproximando da lente, é muito importante de você entender também, tá? Então, vamos lá. As características dessa imagem. Essa é uma imagem real. Toda imagem real é uma imagem invertida. E nós percebemos que ela é uma imagem menor. Tá certo? Uma imagem menor que o objeto, tá? Então, uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Tá bom? Muito bem. Então, eu gostaria que ficasse bem clara essa configuração de imagem aqui, para que vocês pudessem ter muito em mente essas configurações todas, e a partir da primeira, se você criar uma lógica de entendimento, você vai vendo que todas as outras configurações, elas vão se apresentando de maneira sequencial. Então você cria uma lógica de acordo com a posição do objeto, a posição da imagem, como essa imagem vai se movimentando de acordo com a movimentação do objeto, e através dessa lógica você consegue, em cada situação que você precisar prever, você consegue fazer isso sem, muitas vezes, fazer a representação. Um outro fato importante de você perceber é a imagem real. Veja que a imagem real, ela está agora formada do outro lado. Quando nós estudávamos espelhos, as imagens reais, elas formavam do mesmo lado que o objeto, ou seja, para fora do plano espelhado. Como aqui se trata de uma lente, a imagem real é formada lá dentro da lente, tá certo? Então, essa é a primeira imagem real que nós temos, tá bom? Então, nós vamos fazer agora as outras imagens, e eu vou partir aqui então para a nossa segunda configuração, que seria a imagem ainda real, mas o objeto se aproximando um pouquinho mais dessa lente. Vamos lá? Muito bem. Eu vou colocar agora, nessa segunda situação, o objeto sobre o anteprincipal objeto. Então veja que o nosso objeto se movimentou um pouquinho mais e ele se encontra, nesse momento, em cima do anteprincipal objeto. Tá joia? Então seria isso aqui, ó. Então eu vou supor que essa seja a nossa lente. Vamos fazer a extremidade dela aqui bem fininha. E aqui o centro, onde nós vamos traçar o eixo óptico. Então aqui o nosso eixo. Então os pontos: anteprincipal objeto, foco imagem e anteprincipal imagem. Então essa é uma posição muito importante, como eu falei para vocês, em que o objeto ele se encontra sobre o anteprincipal objeto. E eu vou utilizar os mesmos raios de luz que eu trabalhei na configuração anterior para mostrar para vocês como é que fica a nossa imagem, tá? Então, o primeiro raio de luz da ponta do objeto, ele entra paralelo ao eixo óptico, bate na lente e sai lá pelo foco imagem. Muito bem. O segundo raio de luz, nós vamos fazer exatamente o oposto. Então, eu vou fazer esse raio entrando pelo foco e saindo paralelo. Então, entra pelo foco objeto e aí ele sai paralelo ao eixo óptico. Então, ele sai aqui, ó. Muito bem.
Eu gostaria de apresentar para vocês um terceiro raio luminoso, que é um raio extremamente útil quando nós trabalhamos com lentes esféricas. Esse é um raio que sai da ponta do objeto, passa pelo centro óptico da lente, mas não sofre desvio. Da ponta do objeto, passando pelo centro óptico sem sofrer desvio, o nosso terceiro raio de luz é esse aqui, ó. Tá joia? Então veja que o cruzamento desses raios ocorreu num ponto exatamente embaixo do anteprincipal imagem, de maneira que a nossa imagem ela tem, nesse momento, uma configuração especial, uma configuração extremamente importante. Essa imagem ela tem simetria com o objeto em dois aspectos. Tá? Ela tem simetria com relação à lente. O objeto ele tem a mesma distância da lente que a imagem. Vamos até inverter, né? A imagem tem a mesma posição, a mesma distância da lente que o objeto. E além disso, eles possuem comprimentos iguais. Então nós dizemos nessa configuração que a nossa imagem é real, toda a imagem real continua sendo invertida, e essa imagem é agora igual. Esse termo igual significa que ela possui o mesmo comprimento que o objeto. Tá certo? Muito bem. Um ponto importante que eu gostaria de destacar com vocês é aquela lógica que eu falei agora há pouco. Veja que antes a nossa imagem ela era pequenininha e concentrada aqui entre o foco imagem e o anteprincipal, quando esse objeto estava aqui atrás. À medida em que o objeto foi se aproximando, essa imagem ela também foi se afastando, mas ela foi aumentando de tamanho. Então, esse é o ponto de equilíbrio, em que o objeto e imagem têm distâncias iguais em relação à lente e comprimentos iguais. Tá certo? Agora, então, o que nós queremos é desenhar o próximo passo, em que esse objeto vai andar um pouquinho mais, porém, não vai ultrapassar o foco, para a gente ver como é que fica a nossa imagem. Vamos fazer? Então, a nossa próxima configuração vai ser aqui uma configuração número 3, onde eu vou colocar o objeto estando agora entre o anteprincipal objeto e o foco objeto. Veja, a nossa imagem ela vai continuar sendo uma imagem real invertida, mas eu acredito que você já sabe como é que vai ser a configuração. Se essa imagem vai ser maior, menor ou igual ao objeto. Enquanto você pensa, eu já vou fazendo o desenho para a gente enxergar essa característica. Então vamos lá. Vamos supor a nossa lente posicionada aqui. Aqui o nosso eixo. E se você estiver fazendo os desenhos da mesma maneira que eu estou fazendo, sem nenhuma orientação, nenhum papel quadriculado ou coisa do tipo, é muito importante você marcar distâncias com uma régua, tá certo? Você usar uma escala. Então eu estou usando aqui o mesmo valor para essas distâncias, que são distâncias focais, onde eu tenho aqui o foco objeto, o anteprincipal objeto, o foco imagem e o anteprincipal imagem, tá? O posicionamento do objeto, desde que ele esteja entre o foco objeto e o anteprincipal, não há problema em que lugar especificamente, tá? Então nós vamos colocar aqui praticamente no meio. E vamos ver qual é a configuração que a imagem assume. Vamos lá? Então vai ser a seguinte. Traçando os nossos raios de luz, eu vou usar o primeiro, entra paralelo e sai pelo foco. Vou aumentar um pouquinho, prolongar um pouco mais o raio refratado. E vou usar agora o segundo raio, na verdade aquele novo raio que eu apresentei para vocês, em que o raio ele entra pelo centro óptico da lente e não sofre desvio. Então o nosso raio luminoso faz esse trajeto aqui, ó.
da ponta do objeto pelo centro óptico sem sofrer desvio. Esse raio de luz ele vai cruzar com o primeiro raio que você desenhou, bem mais distante agora. Olha só. Então a formação da nossa imagem, ela vai acontecer aqui, nesse ponto de cruzamento. Tá certo? Então, para ficar um pouco mais evidente, vou até prolongar um pouco mais aqui a posição da imagem, ou melhor, do eixo, desculpe. E aí nós verificamos que nós ainda temos uma imagem real. Lembrando que as imagens reais, isso é uma configuração importante, né? Elas são imagens em que você pode projetar numa tela. Então, uma imagem real é uma imagem projetável. Uma imagem em que você pode projetar, por exemplo, numa tela de cinema, né? Isso é um fato que acontece corriqueiramente, embora a gente não pare para observar, tá? Então, essa imagem, ela continua sendo uma imagem real invertida, porém agora muito maior do que o objeto, né? E ela vai ser maior e cada vez maior à medida em que esse objeto for se aproximando do foco. Então essa imagem ela vai se afastando cada vez mais da lente e crescendo. O limite desse processo é o foco. Quando esse objeto veio parar no foco, nós dizemos que essa imagem ela cresceu tanto e se afastou tanto da lente que ela foi parar no infinito. Vamos fazer esse desenho, que seria a nossa quarta configuração. Vamos lá? Então, fazendo essa representação, agora eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado, porque esse desenho número 4 é um desenho diferente. Tá certo? Então, sendo um desenho diferente, eu preciso que vocês se atentem bastante com a forma com a qual vocês vão desenhar. E também tirar dele uma interpretação muito importante. Então, nós vamos colocar aqui agora o objeto sobre o foco. Objeto sobre FO, sendo que FO é o que a gente chama de foco-objeto. Tá certo? Então vamos lá. Aqui a nossa lente. Vamos traçar o nosso eixo óptico principal. E lembre-se de marcar distâncias sempre iguais, tá? Então aqui, foco e anteprincipal objeto. Do outro lado, foco imagem e anteprincipal imagem. Muito bem. Colocando então o nome nesses pontos. Lembre-se que agora o nosso objeto ele se encontra numa posição especial, que é estando sobre o foco objeto dessa lente. Tá joia? E agora nós vamos traçar os raios de luz partindo da extremidade desse objeto. Então, usando os mesmos raios, o primeiro deles entra paralelo e sai pelo foco. E o segundo, entrando pelo centro óptico, ele passa sem desvio. Muito bem. Então, fazendo esse desenho, fica claro que esses raios luminosos, eles estão saindo paralelos aqui. E saindo paralelos significa que não vai haver encontro entre esses raios. Então, não havendo encontro, você não vai ter uma formação de imagem. Nós dizemos então que esse encontro ocorre no infinito, por isso que a imagem tem infinito de tamanho e se encontra, né, a infinito de distância dessa lente, tá? Ou seja, como isso não é possível de ser representado, de ser visualizado aqui, então nós dizemos que se trata de uma imagem imprópria. E lembrando mais uma vez que essa imagem imprópria, ela se encontra no infinito. Pelinha igual a infinito. Tá certo? Então, pelinha igual a infinito significa que essa imagem se encontra lá, muito distante, tá? Ou seja, vamos pensar? Objeto no foco, imagem no infinito.
Agora inverte. E se o objeto estivesse no infinito? Onde é que estaria a imagem? A imagem estaria no foco. Tá? Isso é uma informação, é um caso muito importante. Tá bom? Vamos lá. Configuração número 5, a última da nossa lente convergente. A nossa configuração número 5 seria agora o objeto estando entre o foco objeto e a própria lente. Muito bem. Então agora você colocou o objeto bem próximo da lente, e essa é uma lente convergente. Tá? Vamos ver como é que fica a imagem? Então seria isso aqui, ó. Desenhando a nossa lente. Vamos fazer aqui o nosso eixo. Lente de bordas finas. E aqui o nosso eixo óptico principal. Então aqui, foco objeto, anteprincipal, foco imagem, anteprincipal, imagem. Muito bem. Então nós vamos posicionar o nosso objeto agora, estando entre o foco e a lente. Vamos supor que o nosso objeto esteja nessa posição aqui. Então vamos utilizar os mesmos raios luminosos. O primeiro deles entra paralelo e sai pelo foco. E o segundo raio nós vamos fazer entrando pelo centro óptico e seguindo sem desvio, sem sofrer desvio. Olha só. Então, ao fazer o segundo raio de luz, nós percebemos que o cruzamento desses raios, ele não vai se dar aqui à direita da lente. Na verdade, esse cruzamento ele vai acontecer antes. Então, nós vamos fazer um prolongamento desses raios para enxergar como é que fica a nossa imagem. Vamos lá? Então, prolongando os dois raios que nós traçamos, então, prolongando o primeiro, lembrando que o prolongamento dos raios é sempre em linha pontilhada. E prolongando o segundo raio que nós traçamos. Então, no cruzamento, nós temos a formação da imagem. E aí nós percebemos que a nossa imagem saiu aqui atrás do objeto, uma nova posição agora dessa imagem, e uma imagem ampliada em relação a esse objeto. Tá certo? Então, como é que fica a configuração, a característica dessa imagem agora? Veja, ela não é mais uma imagem real. Ela não se encontra mais num plano em que você possa projetar sobre uma tela. Então, essa imagem passou a ser agora uma imagem virtual. E toda imagem virtual é direita, tem a mesma orientação que o objeto. E essa é uma imagem maior do que o objeto. Tá certo? Então, uma imagem virtual direita e maior é aquela imagem formada por uma lupa, que é um nome comercial. Então, a lupa, que o pessoal costuma chamar de lente de aumento, nada mais é do que uma lente convergente, de maneira que o objeto se encontra entre o foco e a lente. E aí, então, a imagem formada por essa lente, por essa lupa, é uma imagem ampliada, só que direita, né? Então, na mesma orientação que o objeto. Então, nós conseguimos ler. Se você pegar um jornal e colocar uma lupa na frente, você vê as letras ampliadas
mas você consegue ler porque elas permanecem com a mesma orientação que o objeto. Legal? Bom, dessa maneira, eu vou agora para o último desenho, que seria o desenho da lente divergente, para ver como é que ele fica. Legal? Vamos lá. Então agora a situação número 2, em que eu tenho aqui a lente divergente. E a lente divergente, ela não é como a convergente, que possui 5 desenhos, dependendo da posição em que o objeto vai se deslocando. Na verdade, nós temos um único caso, tá? Vamos colocar aqui lente divergente, caso único. Muito bem. Eu só peço que vocês se atentem com relação ao desenho da lente divergente, porque nessa lente os pontos eles são invertidos pelo fato do foco ser virtual nessa lente. A representação da lente também é de maneira diferente. Eu faço uma seta invertida nas extremidades da lente e aqui no centro o nosso eixo óptico. Lembre, como eu falei para vocês, que os pontos são agora invertidos. Então, do lado esquerdo, que nós estamos desenhando o raio de luz, é que você vai ter foco imagem e anteprincipal imagem. E é do lado direito que eu tenho foco objeto e anteprincipal objeto. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do objeto para a gente poder enxergar melhor a imagem. E vamos supor que esse objeto, a posição na qual nós vamos colocar, isso vai ser indiferente, tá? Porque a característica da imagem não muda se você colocar esse objeto mais próximo da lente ou mais distante. Só muda um pouquinho a posição da imagem, mas a sua característica permanece a mesma, tá certo? Então eu coloquei aqui o objeto aleatoriamente, em qualquer lugar, e aumentei um pouquinho o tamanho desse objeto. Como é que fica a questão dos raios de luz? Eles são praticamente iguais. Então, o primeiro entra paralelo e sai pelo foco. Só que agora, quando a gente usa a palavra sai, é sempre foco imagem. Então esse raio ele não pode voltar, porque isso aqui não é um espelho, é uma lente. Então esse raio ele sai na direção do foco imagem. Então olha só como é que fica esse raio de luz. E aí o segundo raio continua sendo o mesmo, em que nós vamos fazer ele entrando pelo centro óptico da lente e seguindo sem sofrer desvio. Então, entrando pelo centro óptico da lente e seguindo sem sofrer desvio, esse raio de luz fica dessa forma. Muito bem. E aí, então, naquele cruzamento é que nós temos a formação da nossa imagem. E a imagem está aqui. Uma imagem reduzida, porém uma imagem com a mesma orientação. Então nós chamamos de imagem virtual. Lembrando que toda imagem virtual é direita. E você vê que se trata de uma imagem menor do que o objeto. Tá certo? Então uma imagem virtual direita e menor, né? Uma imagem reduzida. Quando as pessoas possuem problema de miopia, elas usam óculos com lente divergente. E aí você percebe que a pessoa, ao colocar os óculos, os seus olhos parecem menores, porque a imagem que você está vendo possui essas características. Legal? Então depois nós vamos entrar numa segunda parte, onde nós vamos fazer a análise matemática desse estudo, porém a parte gráfica, que é essa que nós fizemos, ela é extremamente importante para o entendimento da parte matemática. Tá joia? Obrigado pela atenção. Aguardo todos vocês no nosso próximo encontro, então. Valeu, galera. Um abraço.